Muito bem, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio temos nós de estarmos juntos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, e desta feita será a lição de número 6 desse primeiro trimestre do ano de 2026, que está sendo uma bênção. E o assunto que nós estamos tratando é a Santíssima Trindade. E já quero começar aqui justificando a ausência do pastor Hércules. Ele está de viagem, tratando de assuntos com relação à escola teológica, do CETADB, enfim, divulgando o nosso curso teológico, que é o curso teológico que mais cresce no Brasil, é o CETADB, Centro de Educação Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Então já está justificado a ausência do nosso pastor, que é o diretor-geral do CETADB. Porém, na próxima pré-aula, com certeza, estará conosco, tá certo? Muito bem, vamos já para o assunto de hoje. Olha aí que coisa interessante, né? O Filho como o Verbo de Deus. Lição de número 6, nós vamos estar explanando este assunto. E olha o que diz lá, queridos, o textuário desta lição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 1 e versículo 14. A verdade prática é praticamente um resumo da lição. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Esta é a verdade prática. Os irmãos podem fazer uso aí do texto, João capítulo 1 e versículo 1 ao 5, e também o versículo 14, que é a leitura bíblica em classe proposta para nós estarmos estudando esta pré-aula de hoje, a lição de número 6. É o assunto base que está aí em João capítulo 1, versículo 1 ao 5, e também o versículo 14, tá certo? Os hinos sugeridos pela PAD, está aí o hino 20, o 175 e o 182. Objetivos da lição de hoje. Claro, essa lição é dividida em 3 tópicos, e no primeiro tópico, o objetivo é explicar a pré-existência, nós vamos estar explicando isso, e a divindade do Verbo. O segundo objetivo, que está no segundo tópico, mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. Terceiro, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. E vamos partir já para a definição aí da palavra-chave de hoje, que é verbo. O que seria verbo, Nós sempre trazemos aí uma explicação, uma definição da palavra-chave da aula de hoje. Bom, eu escrevi aqui na Bíblia, especificamente no Evangelho de Atos, capítulo 1, e no versículo 1, verbo traduz o termo grego logos, tá? Referindo-se a Jesus Cristo como a palavra de Deus viva, pessoal e encarnada, tá? Ele representa a expressão, revelação e o poder criador de Deus em ação, existindo desde o princípio, sendo divino e tornando-se humano para revelar o Pai à humanidade. O significado de logos, a palavra grega logos, significa palavra, discurso ou razão. João usou esse conceito para mostrar que Jesus é a comunicação final e perfeita de Deus. Então, o verbo grego logos, em João 1, refere-se a Jesus Cristo como a expressão eterna, divina e criadora de Deus que pré-existia à criação, tá? Era Deus e se fez carne, ou seja, se tornou humano para revelar o Pai e salvar a humanidade. Ele representa a palavra ativa de Deus, sendo o agente da criação e a revelação plena de Deus. É um assunto de suma importância para nós que somos cristãos e cremos que Jesus é Deus. Aliás, o assunto aí é a Trindade. Estamos descobrindo coisas super interessantes, durante esse primeiro trimestre, um assunto que chama muito a atenção. Claro, tem muitos questionamentos também,
Aliás, conforme já foi dito na primeira aula, é um mistério. Porém, Deus nos revelou partes, né, da Trindade e estamos aqui usando a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Tudo que nós falarmos aqui deve passar pelo crivo das Escrituras. Temos aí também a introdução. Vamos lá para a introdução desta aula de hoje. O prólogo do Evangelho de João representa o Verbo eterno como Deus Criador, tá? Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João, veja bem que estamos aqui baseados no Evangelho segundo João, nessas aulas que estamos estudando. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória de Deus, unigênito, cheio de graça e de verdade. Nesta lição veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se torna visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Vamos lá, portanto, para o tópico 1. Olha o assunto que estaremos estudando neste tópico, o Verbo como Deus eterno. Vamos lá para o tópico 1 e o subponto 1. Bom, vamos lá. O verbo pré-existente. O que seria isto, o verbo pré-existente? Depois desse título, eu trouxe aqui uma colocação. O Evangelho de João não contém genealogia. Veja bem que é uma característica especial do Evangelho segundo João. Não tem genealogia humana, porque seu propósito central é apresentar Jesus como o Verbo eterno, o Logos, o Deus Criador, que não tem início e nem fim. Cada um dos evangelhos tem a sua particularidade. E o Evangelho de João é apresentar a divindade de Jesus Cristo, diferentemente de Mateus e Lucas, que destacam a linhagem terrena, uma característica interessante. A narrativa de João inicia na eternidade, ou seja, no princípio era o Verbo, para enfatizar sua divindade e pré-existência antes da criação. Ou seja, Jesus já estava presente lá, né, durante os eventos que aconteceram na criação, e antes da criação nós temos aí a pré-existência do Filho de Deus, o nosso Jesus. O primeiro parágrafo diz lá, o prólogo de João, 18 versículos iniciais, ou seja, João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, é chamado de hino logos. Hino logos. Eu escrevi aqui o prólogo do Evangelho de João, abrangendo o versículo 1 ao 18 do capítulo 1 de João, é chamado hino ao logos, ou hino ao verbo. Quem é o verbo? Claro, é Jesus, né? Porque possui, por que é chamado desse hino logos? Hino logos, porque possui uma estrutura poética, rítmica e solene, funcionando como uma introdução teológica cantada ou recitada, que exalta a natureza, pré-existência e encarnação de Jesus Cristo como a palavra divina. Então não perca o foco, né? Logos, palavra, tá bom? Verbo, logos, palavra, tá certo? Vamos ler agora o segundo parágrafo, na abertura, no princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1, a parte A, veja bem, no princípio era o verbo. Eu trouxe uma colocação sobre isso, não está na lição. O início e a pré-existência está em foco aí, ó. No princípio, quando no princípio também nos remete a Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que usa lá a palavra bereshit, no princípio, e no grego arché, no princípio, tá certo? Agora, é a frase comum que conecta os dois textos, ou seja, Gênesis 1:1 e João 1:1 também. Existe aí um paralelo, existe uma ligação tremendamente importante entre esses dois versículos da Bíblia Sagrada, que nos traz ensinamentos sobre Jesus também lá no princípio, tá bom? Gênesis foca no início do tempo, criação,
enquanto João 1:1 foca no que já existia antes do tempo. Quem? A palavra, Logos, mostrando que Jesus é eterno e não um ser criado. Que coisa interessante que nós estamos aprendendo aqui. É profundo, exige aí com atenção um estudo aprofundado para entendermos melhor as revelações dessa colocação de Jesus como verbo através das Escrituras, não é? Vamos lá para o terceiro parágrafo. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo, qualidade da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, ou logos, designa Deus referindo-se à divindade do Filho. Olha outra situação aí, do verbo, eu trouxe aqui o logos grego, né? No grego, princípio impessoal. Filósofo, veja bem, filósofo como Heráclito, viam o logos como uma força racional, marquei aqui, abstrata, que governa o universo. Eles viam isso a princípio. João retoma o termo e redefine o logos como uma pessoa, um ser pessoal. Nós entendemos que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas que formam a Trindade. E tem uma outra colocação aqui também. O gnosticismo ensinava um dualismo extremo, onde o espírito era bom e a matéria, incluindo o corpo humano, era intrinsecamente má. O espírito bom, a carne má, segundo os ensinamentos errôneos, que não tem apoio na Bíblia. Consequentemente, os gnósticos negavam que Deus, sendo bom e espírito, pudesse se tornar um homem, matéria má, porque eles consideravam a matéria má. Não é possível isto. Propondo doutrinas como o docetismo, que Jesus apenas parecia humano, ou a separação entre Jesus homem e o Cristo Espírito Divino, ou seja, não eram a mesma pessoa, ou era humano ou era um espírito. Nós vamos entender aqui a questão de Jesus sendo 100% homem e 100% Deus em pontos que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, na visão gnóstica, intermediários, existe uma colocação interessante que eles faziam, interessantes, que nós conseguimos comprovar que estão em contrário às Sagradas Escrituras, mas quando começa aí uma heresia, se espalha, as pessoas não procuram a fundamentação e continuam aí disseminando erros. E eles tinham aí uma visão gnóstica de intermediários. O que é isso? Os gnósticos tendiam a separar o Deus Supremo do mundo material, usando seres intermediários ou emanações para explicar a criação e salvar a humanidade. João corrige isso ao colocar o Logos como criador de tudo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, sendo intermediários inferiores, ou seja, eles diziam, Jesus é um intermediário, ele não é Deus, não é possível, segundo a concepção errônea deste grupo que disseminavam esta seita na época de João, tá certo? Agora, vamos lá, continuando a leitura aqui, no último parágrafo, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos no ser intermediário, João apresenta o Logos. Veja bem que é interessante que esse evangelho está combatendo as heresias da época. E quando nós lemos o evangelho de João de uma forma superficial, nós não entendemos isso. O evangelista João, quando ele faz algumas colocações, ele está defendendo a palavra de Deus e contrariando os ensinos heréticos da época. João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. E temos aí Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. João 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E temos também aí o texto muito conhecido de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu trouxe um adendo aqui. Jesus é chamado de Filho unigênito de Deus. João capítulo 3, verso 16. Para indicar que ele é o único gerado de Deus, Pai, compartilhando
a mesma natureza, essência e eternidade divina, e não a criatura, claro, criada. O termo usado no Evangelho de João destaca a relação única e inigualável entre Jesus com o nosso Pai, o nosso Deus Pai. Tá certo? Então ele vem aí combatendo essas heresias que surgiam na época. No próximo slide ainda continua sobre essa questão, o verbo pré-existente. Veja bem, eu trouxe aqui até uma etimologia, o que significa pré-existência, ou pré-existente. Etimologia é a parte da gramática que estuda a origem e o significado das palavras, né? A raiz da palavra, se é do hebraico, do grego, do latim, enfim. Mas o que significa a palavra pré-existente? Pré, do latim, é prae, prefixo que indica antes, anterior, anterioridade de tempo ou ordem, pré. E existente, do latim existere, né? Que significa ter, ser, estar presente, existir. Ou seja, ele existia antes, ele é anterior. Então o verbo, lembrando que nós estamos falando de Jesus, o verbo era anterior, ele era pré, ou é pré-existente. Antes, né? Na criação do mundo já estava lá o nosso Mestre Jesus como Deus. O primeiro parágrafo diz lá, antes de tudo, o que existe, o verbo já existia. Trouxe aqui um adendo, o verbo é eterno, a frase no princípio era o verbo, aqui indica um verbo contínuo de ser. Sublinha que quando o princípio do tempo e da criação ocorreu, o verbo Jesus já existia, ele é pré-existente, sem começo e nem fim. Aí esta colocação. Terminando aqui com esse destacado em amarelo desse slide, Jesus não começou a existir em Belém. Fique isso claro, nós já entendemos isso, lá foi o momento da sua, que ele se tornou carne, não é? Pois ele é eterno, coexistente com o Pai, desde o princípio. Colossenses 1,17. E ele é antes, se referindo ao nosso Jesus, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Está aí uma colocação que eu quero trazer sobre Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Está em foco aí justamente a pré-existência. Afirma que Jesus não é uma criatura, mas o Criador eterno. Ele já existia antes do tempo, da matéria e da natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos para o tópico 1 e o subponto 2, o verbo como pessoa distinta. O que seria isso? Pessoa distinta é pessoa diferente. Então, Jesus, o verbo como pessoa distinta. Vamos entender isso. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. João capítulo 1 e versículo 1. Aqui só tem a parte B, eu quero ler todo o versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, pressupondo aí uma outra pessoa, e o verbo estava com Deus. Está aí na continuação do versículo, diz lá, e o verbo era Deus. Então veja bem a colocação que eu trouxe com relação a João capítulo 1, versículo 1. A frase, o verbo estava com Deus, João 1, indica a distinção pessoal entre o Pai e o Filho, verbo logos, enquanto que o verbo era Deus, afirma sua igualdade em essência e divindade, né? E mesma natureza, mesma substância que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, tá certo? Veja bem, a expressão, continua aqui, a expressão pros ton theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, a comunhão pessoal e eterna entre o verbo Filho e Deus Pai. É interessante esta colocação aqui, a expressão pros ton theon, tá? Com Deus, comunica esse relacionamento face a face, a comunhão pessoal. O outro parágrafo diz assim, indica uma distinção de pessoas, tá? São pessoas distintas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da unidade da Trindade. Lá em Deuteronômio 6:4, diz lá, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? Aqui nós temos uma colocação, é o único, ou
um. O significado de um no hebraico é errad. A palavra hebraica usada no versículo pode denotar unidade composta, mas não simplesmente uma unidade feita de vários elementos, tá certo? Em vez de uma unidade absoluta ou singularidade matemática, ou seja, esse texto não impede aí a colocação desta pluralidade da Trindade, tá certo? Nós já vimos isso também em aulas anteriores, definimos aí amplamente essa questão aí de Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Continuando aqui, relacionamento face a face, ou seja, a comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas entre a unidade da Trindade. Lá também temos um outro texto aqui, em 1 João capítulo 5, verso 7. Agora veja bem, título, nós temos a colocação do título, Verbo, uma pessoa distinta, não perca o foco aí do título desse slide, uma pessoa diferente. 1 João 5, 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, nosso Deus Pai, a palavra, que nós estamos estudando hoje, Jesus, o Logos e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, queridos irmãos, vamos para esse último parágrafo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes, tá bom? Desde o princípio, ou seja, queridos, nós temos que entender que não existe hierarquia na Trindade. Nós costumamos falar assim, olha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa concepção parece que existe uma hierarquia e uma inferioridade do Espírito Santo com relação a Jesus, uma inferioridade de Jesus com relação a Deus Pai, mas não existe hierarquia. As 3 pessoas da Trindade é o mesmo Deus em 3 pessoas, tá certo? Então temos que atentarmos para isso. E para comprovar que não existe hierarquia na Trindade, tem um texto interessante da bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 14, em algumas traduções, 2 Coríntios 13 e 13, diz lá, é a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que a fórmula correta da bênção apostólica é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então veja bem, provando aqui que não existe uma hierarquia, porque quando nós estamos falando de Deus Pai, nós estamos falando de Jesus e também o Espírito Santo, e assim sucessivamente com as 3 pessoas da Trindade. Vamos para o próximo slide, tópico 1 e o subponto 3, e o Verbo é da mesma essência do Pai. O Verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela, o Verbo era Deus. Aleluia. Mas antes, olha aqui, sobre esse título, o Verbo é da mesma essência do Pai. Trouxe aqui, dizer que Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência, ou seja, a mesma substância, não é? Significa que as 3 pessoas distintas compartilham uma única e idêntica natureza divina, sendo um só Deus em substância, poder, eternidade e santidade, tá certo? João 1:1. Agora veja bem, aqui a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido, para fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Agora, aproveitando essa situação, eu quero trazer aí uma colocação sobre João 1:1 também, que houve aí uma corrupção na tradução do Novo Mundo, usado pelos Testemunhas de Jeová, que eles dizem desta maneira e adulteraram o texto João 1:1. No princípio era o Verbo,
e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo, ou seja, diminuindo, né, a deidade absoluta de Jesus. Foi corrompido esse texto devido a essas colocações aí. Agora, veja bem, continuando aqui, porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade, conforme nós vimos aqui na tradução do Novo Mundo. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. Veja bem, está escrito aí, a omissão do artigo não significa um Deus, com D minúsculo, ok? Como sustentam as tradições heréticas, que nós acabamos de mencionar, a TNM, Tradução Novo Mundo, mas é um indicativo da natureza do verbo. Eu escrevi aqui para encerrar esse slide. A maioria dos estudiosos gregos argumentam que nesta construção a ausência do artigo anartros indica a qualidade ou natureza do substantivo. Significa que a palavra Jesus possuía a mesma natureza divina que o Deus Pai, traduzindo-se por o verbo era Deus, ou o verbo era divino, ou é divino e o verbo é Deus, tá certo? Então a maioria aí dos comentaristas, dos estudiosos, dos teólogos compreende desta maneira: Jesus não é um Deus, Jesus é Deus, tá certo? Continuando aqui, meus queridos irmãos, o tópico 1 e o subponto 3, o verbo é da mesma essência do Pai. Esclarece aí que o verbo compartilha da mesma essência divina, lá em João 10:30, mas eu trouxe aqui, o verbo é da mesma essência do Pai. O que significa isso? Aqui estão algumas formas mais simples e diretas de dizer o verbo é da mesma essência do Pai. É dizer que Jesus e o Pai são o mesmo Deus. O Filho tem a mesma natureza de Deus. Jesus é da mesma natureza que o Pai. O verbo é o próprio Deus. Jesus e o Pai são um. Então temos aí várias, para entendermos melhor essa questão, o verbo é da mesma essência aí do Pai, tá certo? Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Aí em João 10:30 está lá, eu e o Pai somos um. Não tem dificuldade de entendermos isto, não é? E eu trouxe aqui, ó, o uso do grego neutro que é em, para a essência, combinado com o verbo plural somos, esmen, indica duas pessoas distintas, né, em uma única divindade. Né? Só termos aí um acesso mínimo ao original para entendermos esses versículos que expressam de maneira clara e objetiva Jesus como Deus. Temos aí, ele também é o Criador, né? João 1:3, veja bem que colocação nós temos aí. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus, o verbo, o Logos, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha aí que coisa interessante. Jesus estava aí, também criou todas as coisas, as três pessoas trabalhando aí, não é? Para a criação de todas as coisas. Jesus estava presente, não é mesmo? Portanto, a expressão, o verbo era Deus, ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Olha aí, Colossenses 1:15, que é o texto que está aí, declara assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15 declara que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, afirmando a sua divindade e preeminência absoluta. Significa que Jesus revela o Pai perfeitamente como Criador, tem autoridade sobre tudo, sem ser uma criatura criada, mas sim o Senhor Supremo. E tem uma colocação aí que o professor deve fazer para a sua sala de aula, primogênito de toda a criação. Não significa, né, aqui entre nós, o filho mais velho é o primogênito. Agora aqui com relação a Jesus, não significa que Jesus foi o primeiro ser criado, cronologia, tempo, mas sim que ele detém
a posição de honra, herdeiro e soberano sobre toda a criação. Jesus, como primogênito, ele tem toda a supremacia sobre todas as coisas, sobre o universo de forma aí bem abrangente. E também temos aí Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Agora, veja bem com relação a Colossenses ainda 2,9, o Senhor Deus no céu não permanece um Deus acima da sua criação, mas entra na vida de suas criaturas, ele vem em seu Filho para habitar entre nós. Ele vem em carne para caminhar sobre esta terra, mas ele veio ao mundo não apenas para se revelar em forma visível, mas como Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Deus invisível se torna visível por Jesus Cristo, o 100% homem e 100% Deus. Muito bem, resumindo este tópico, não é? O tópico 1, o verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu aguardo vocês aqui, nós vamos dar um intervalinho do tópico 2, nós vamos estudar o verbo como criador. Até daqui a pouco. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos partir agora para o tópico 2, o verbo como criador. Está aí, queridos irmãos, já o tópico 2 e o subponto 1. A Bíblia declara que no princípio criou, né, Deus. Ele é o agente da criação. Mas o que significa agente da criação? Também é bom que o professor deu aí uma clareada. Depois desse título, né, lembrando que hoje é a aula sobre Jesus. Então, Jesus, o agente da criação. Agente o que é? Ativo. Jesus, ele praticou, um agente ativo, tá? Ele praticou, ele iniciou uma ação, ele agiu. Isso significa Jesus como agente, está trabalhando, tá certo? Jesus não foi apenas um espectador, a criação ocorreu por meio dele. Então, essa é a questão aí do agente da criação, ok? Vamos lá, a Bíblia declara no princípio criou Deus, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará. Bará, criou, termo reservado à atividade criadora de Deus, tá certo? E nós temos aí Gênesis 1:21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também temos aí Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma colocação sobre este verbo bara, né? O verbo bara na Bíblia hebraica é utilizado estritamente para descrever a criação por Deus, nunca ações humanas. Indica trazer à existência, não é,
algo que não existia antes, demonstrando o poder, ou faça-se divino. Então, o termo bara, com o poder da sua palavra, ele fez com que fossem criadas todas as coisas, e foram criadas daquilo que não existia. É profundo este assunto. O segundo parágrafo diz lá, afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos, olha que declaração importante, pela fé, nós aplicamos para o espiritual, né? Aplicamos a fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Pelo poder da palavra, ele criou todas as coisas, tá certo? E queridos, aqui aos Hebreus 11:3, no latim, fide intelligimus apta esse século verbum dei ut es invilibilus, visibilia. Está aqui, irmãos, essa tradução aproximada, fide, pela fé, né? Intelligimus, entendemos, apta, esse século, que os séculos, mundo, universo, verbo dei, pela palavra de Deus, ut ex invisibilus, de modo que do invisível, visibila fierana, ou seja, o visível se tornasse visível. É interessante esta colocação, né, deste versículo de Hebreus 11:3, trouxe a existência daquilo que não existia. Agora, veja bem, entrando agora aí para o terceiro parágrafo, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos, tanto no Antigo Testamento, temos aí o texto, Salmo 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Olha aí o Deus como Criador. E temos aí Isaías 45:12, eu fiz a terra, diz o Senhor, né? E criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Louvado seja o nome do Senhor, Criador, Deus como Criador aí no Antigo Testamento, Neemias também 9:6, só tu és Senhor, tu fizestes os céus, só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há, e tu os guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Deus como Criador no Antigo Testamento, e temos aí agora o Deus Criador também no Novo Testamento, Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Romanos capítulo 1, verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Criador, no Novo Testamento, ainda Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo aqui para a última estrofe desse slide, nesse sentido, João apresenta Jesus como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, o Logos, tá bom? E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 e versículo 3. Ainda sobre o agente da criação, no tópico 2, o subponto 2, este versículo enfatiza a divindade do verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Olha aí o verbo trabalhando, Colossenses 1,16. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha aí, Jesus Deus, aleluia, trabalhando aí em comunhão as três pessoas da Trindade. Temos uma outra colocação no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, Jesus, o verbo, tá certo?
Vamos ler esse destacado em amarelo. Deste modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Hebreus 1:2 diz lá, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Claro, se referindo a Jesus, não é? O nosso mestre Jesus. Eu trouxe uma colocação sobre este Hebreus 1:2. Hebreus 1:2 destaca Jesus como a revelação final e suprema de Deus, contrastando com os profetas do Antigo Testamento. Ele é apresentado como filho herdeiro de todas as coisas e agente criador do universo. O texto estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos e o antigo pacto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, todo o Antigo Testamento convergiu nele, tanto a lei como os profetas. Ali existiam profecias com relação a Jesus. Jesus, na plenitude dos tempos, nasce sob a lei e de mulher. Todo o Antigo Testamento converge nele. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Tá certo? Vamos mais adiante. Tópico 2, o subponto 2, a fonte da vida. Veja bem o que temos ali. O primeiro parágrafo diz assim, o apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. João, capítulo 1, verso 4, a parte A, referindo-se ao verbo eterno, a Jesus, ou seja, em Jesus, nele estava a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trouxe um adendo sobre este versículo, Jesus é a fonte da vida, sendo o verbo que criou todas as coisas, João 1:3. A vida não apenas existia através dele, mas estava intrinsecamente nele, como fonte de toda a existência. Tudo se originou por ele. Vamos para o segundo parágrafo. Essa declaração revela que o verbo, Jesus, é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, está aí João 3:36, referente a Jesus, a fonte de vida eterna. Quer ver? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Temos também um adendo aqui em 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho, Jesus. E olha o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Portanto, Jesus, ele é a fonte da vida. Vamos lá para o terceiro parágrafo. A expressão denota a autossuficiência do verbo, uma característica específica de Deus, da divindade. Atos 17:25. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo, Jesus, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, vamos partir para o último parágrafo. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. Olha o texto aí. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Aqui temos uma das declarações mais profundas sobre a divindade e a autoexistência de Jesus Cristo. Esse texto bíblico fundamenta a compreensão de que Jesus, em sua natureza divina, não depende de fontes externas para viver. Ele é a própria fonte de vida. Indubitavelmente, não temos dúvida, está claro, está objetivo. Jesus, ele é Deus. Partindo agora para ainda o próximo parágrafo, a fonte da vida, né? Está aí. Esta verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, em Jesus, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. João 10:30, eu e o Pai somos um. Olha que declaração de suma importância que deve ser analisado, não é? Unidade de essência, está lá. É o que está aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Este versículo não sugere apenas uma concordância de propósito, vontade, mas uma unidade de natureza divina, essência, substância, né? O uso neutro, um,
em grego, em vez de masculino, uma pessoa indica unidade de ser, não uma unidade de pessoa, unidos, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor, tem a mesma essência as duas pessoas da Trindade. E João 14:9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tem aqui a revelação perfeita desse texto, não está na lição. Jesus afirma ser a revelação total do Pai. Ele não apenas fala de Deus, ele é Deus, encarnado, expressando a natureza, o caráter e a glória do Pai perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos partir para a frente, não é? Vamos lá para tópico 2, o subponto 3, a luz dos homens. Vamos lá. O texto bíblico, né, assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. João capítulo 1, versículo 4, a parte B, e também o versículo 5, temos aí na lição. Jesus, luz dos homens, em grego, é assim, tos, phoston, antropon. Tos, phoston, antropon, ou seja, Jesus, a luz dos homens, tá certo? Está aí. E vamos lá. Aqui temos um texto, João, capítulo 1, a parte B do versículo 4, mas eu vou ler todo o versículo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos trazer uma colocação aqui sobre não compreender, mas vamos lá. Nele estava a vida, no versículo 4, não está na lição, eu trouxe um adendo. Jesus não apenas possui vida, mas é a própria fonte de vida física, principalmente a vida eterna e também espiritual. A vida era a luz dos homens, ainda no versículo 4. A vida que Jesus oferece traz iluminação intelectual e espiritual, revelando a verdade sobre Deus e o propósito humano. Essa luz maravilhosa veio para dissipar as trevas. Nós vamos entender aqui mais sobre isto. E nós lemos aí o versículo 5, e eu trouxe aqui, a luz resplandece nas trevas, no versículo 5. Jesus veio a um mundo mergulhado em pecado, rebelião. Aí está as trevas. A luz representa a verdade e a pureza que se opõe à imoralidade e ignorância espiritual. E tem um texto que eu quero explicar aí, as trevas não a compreenderam, venceram. Compreender aqui não venceram, tá? O termo grego indica que, embora as trevas tentem apagar a luz, elas jamais conseguirão superá-la ou vencê-la. A luz de Cristo é inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu trouxe aqui um resumo sobre essa colocação. A mensagem enfatiza que a verdadeira compreensão da vida e a salvação vem apenas através de Jesus, oferecendo esperança contra a escuridão do pecado. Jesus, a luz dos homens. Vamos para o segundo parágrafo. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas. 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E o que significa essa luz? Trouxe uma colocação aqui que não está na lição. Luz simboliza santidade, pureza, retidão moral de Deus. Nele não há falha, erro ou pecado. Jesus é a luz, né? Vamos lá para o terceiro parágrafo. Neste contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Está aí o texto de João capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Está aí a verdadeira luz. O que significa isto? Verdadeira luz que ilumina todo homem, né? Focando aqui na encarnação do Logos, como a iluminação universal e revelação definitiva de Deus. Esta luz traz santidade e verdade, desmascarando as trevas do mundo, que é o sistema pecaminoso que aí está, e oferecendo a todos a oportunidade de salvação, não apenas aos judeus,
Queridos, imagine um mundo sem essa luz ser revelada, a luz de Cristo. Estávamos mergulhados, né, em trevas, né, e o mundo já está um caos, mas temos um povo cuja luz de Cristo iluminou, né, as suas mentes, saíram das trevas e agora nós fazemos parte da luz. Imagine se Jesus não estivesse se revelado essa luz que nós precisamos, não é mesmo? Para entendermos várias situações, até o porquê estamos sobre a face desta terra. Vamos aí para o quarto parágrafo. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Luz do mundo. Jesus, luz do mundo, é o fotocosmos no grego, luz do mundo, tá? Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Aqui temos uma outra colocação, ele dissipa as trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que desaparecer, claro, ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos, revela o pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, João 3,19 está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou adendo aqui, em João 3,19, Jesus é a luz, né? Afirmando que a luz veio ao mundo. Jesus, ao entrar na história humana, dissipa a ignorância espiritual. Nós éramos ignorantes, né? Espiritualmente falando, a cegueira moral e a falsa religiosidade. A sua presença torna possível que o mundo permaneça, melhor dizendo, vamos ler de novo, a sua presença torna impossível, né, quando a luz chega, que o mundo permaneça em ignorância total sobre Deus, porque a luz está aí e veio para dissipar as trevas. Depois do último parágrafo, vamos lá, a declaração as trevas não prevaleceram contra ela, na Nova Almeida atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. Para encerrar, esse texto aí que nós lemos, destaca a vitória eterna de Jesus sobre o pecado e o mal. A luz, Cristo, o Verbo, brilha continuamente na escuridão do mundo, e por mais que o mal, ou seja, as trevas, tente sufocá-la, ele é incapaz de vencê-la ou apagá-la, porque Jesus é a luz dos homens, é a luz do mundo. Temos também aí, no próximo slide, a luz dos homens. O verbo grego katalambanó, não é? Pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Ou seja, Romanos 13,12 diz lá, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos todas as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz, o Filho de Deus, a nossa luz, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar esse slide, as trevas não podem existir. O que as trevas não superaram, não venceram ou não dominaram, a luz. Isso expressa a verdade teológica de que o mal e o pecado são incapazes de extinguir ou conter o Filho de Deus, aonde a luz chega, claramente as trevas são dissipadas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá agora para o resumo do tópico 2. Como Criador, o Verbo é fonte de vida e luz, e nenhuma força de trevas pode prevalecer contra eles. Não é contra ele, melhor dizendo. Vamos dar mais um intervalinho, já voltamos agora, partindo já para o tópico 3 da nossa lição. Até daqui a pouquinho. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão
para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETAD. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, agora nós vamos partir para o tópico 3, o verbo como revelação do Pai. É o tópico 3 e o subponto 1, temos este assunto aí, o tópico 3 e o subponto 1, a encarnação do verbo. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, né? Ou seja, o nosso Deus se fez carne por Jesus Cristo, tabernaculou, nós vamos entender aí na sequência deste assunto. E o segundo tópico diz lá, né? Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem, carne, sem deixar de ser Deus. Temos aí Filipenses, é importante lermos Filipenses 2, do 6 ao 8. Filipenses 2 diz lá, 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Agora veja bem, o versículo 6, subsistindo em forma de Deus. Paulo começa afirmando a divindade pré-existente de Cristo. Ou seja, está aí, está claro, está objetivo, né? A palavra forma, morfê, denota a essência ou natureza inalterável de algo. Jesus não apenas parecia Deus, ele é Deus na sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses versículos que nós vemos em Filipenses 2, no versículo 6, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, ele não se apegou à sua glória e aos seus privilégios divinos, para benefício próprio. E olha no versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, né? Nós estamos comentando aí, Filipenses 2 e 7. Esse esvaziamento não significa que ele deixou de ser Deus, o que é impossível, mas que ele voluntariamente abriu mão da manifestação gloriosa da sua divindade. Ele adicionou a humanidade à sua divindade, não trocou uma pela outra. 100% Deus e 100% homem, tá certo? E ainda no versículo 7, assumindo a forma de servo, ele veio não para ser servido, mas para servir. Tornou-se humano, semelhante aos homens, de maneira real e autêntica. Que coisa tremenda! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Partindo aqui para o terceiro parágrafo, o termo grego eskenosen, habitou, significa literalmente armou a sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo. Êxodo 25, 8 e 9. Olha Êxodo 25, 8 e 9, que está na nossa lição. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha aí uma palavra já profética aqui com relação à encarnação de Jesus. E o versículo 9, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Eu trouxe aqui uma definição. O que é tabernáculo? Moradia ou habitação, do latim tabernaculum, tenda, né? Casa, pode ser até, né? E agora eu trouxe aqui, olha que tremendo essa colocação desses dois versículos que nós lemos aí em Êxodo 25, 8 e 9, fala profeticamente, tipologicamente de Jesus. A ordem para construir o tabernáculo, santuário, onde Deus habitaria no meio do povo, é vista como um tipo ou sombra do cumprimento real. Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, que habitou entre os homens, João 1,14, e é o verdadeiro tabernáculo celestial. Nós temos assuntos aí, em um dos cursos do CETAD, que fala sobre a tipologia bíblica, interessante como todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Tipologia bíblica. Tipo são sombras e o antítipo é a substância, é o real, é o que aconteceu
é no Novo Testamento. Então, se você quiser aprender mais sobre isto, não é? Está aí no nível médio em teologia do CETADB, tá certo? Vamos para o último parágrafo. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uma colocação sobre esse texto não temos aí na lição. Plenitude da divindade significa que toda a natureza, atributos e poder de Deus residem em Jesus, não falta nada da sua divindade nele, completo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sobre a encarnação do verbo, tópico 3, subponto 1, ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Agora, é bom que o professor explique para os alunos o que é essa união hipostática. Eu trouxe aqui, é o termo definido no Concílio de Calcedônia, 451, depois de Cristo, que explica que Jesus não possui duas personalidades separadas, mas é uma única hipostase, pessoa, com duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Natureza hipostática ou união hipostática é a doutrina bíblica que Jesus Cristo é uma só pessoa, possuindo duas naturezas distintas, divina e humana, unidas inseparavelmente, sem mistura ou confusão, tá certo? Vamos para o destacado em amarelo desse slide. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1 e 23, Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, tá? Emanuel, Deus conosco, no hebraico, Immanuel, Immanuel, composto por com, ano, nós, e el, Deus, Ou seja, Deus conosco, ok? Emanuel. Agora, nós temos aqui, nesse texto de Mateus 23, o cumprimento de Isaías 7,14. Veja bem que a Bíblia, ela no Antigo Testamento, as profecias, e no Novo, claro, é o cumprimento das profecias de Isaías, que é o profeta messiânico, que mais profetizou sobre Jesus. Tem aproximadamente aí 124, 125 profecias no livro de Isaías referentes a Jesus, tá certo? E aqui cumpriu-se Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aí tem umas coisas interessantes, que o nome de Jesus foi Jesus, o nome, claro, de Jesus foi Jesus. E por que não Emanuel? Alguém pode questionar, mas se o nome deveria ser Emanuel, que está escrito aqui, porque Emanuel seria o nome dele. Mas aqui no caso, queridos, não é nome, Emanuel é um título, Deus conosco é um título. Assim como Isaías 9,6, temos vários títulos. Você quer ver Isaías 9,6? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Esse chamará, olha aí, maravilhoso, olha o nome. Se chamará, então, mas não é o título. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Emanuel é título. O nome, claro, seria Jesus, como foi feito. Tá certo? Hebreus capítulo 1, versículo 1, que temos aí na nossa lição também. E havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, a plena revelação de Deus aconteceu através de Jesus Cristo. Vamos mais adiante agora ainda, a plenitude da graça e da verdade, é o tópico 3 do subponto 2. A plenitude da graça e da verdade, tá certo? Agora, veja bem, vamos lá para o primeiro parágrafo, esse versículo aqui primeiro, vamos lá. João testemunha ocular, ele viu, tá? Ocular da encarnação do verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14, a parte B. Vimos, testemunha ocular, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, ou seja, houve aí a revelação
né, de Deus por Jesus Cristo. Testemunha ocular. João, como apóstolo, afirma que a glória de Deus não era algo abstrato, mas visível e tangível na pessoa de Jesus Cristo. O Deus invisível se torna visível para a humanidade. E tem a glória do Filho unigênito, monógenes, né? O único do seu gênero, Filho único. Significa que Jesus não apenas reflete, mas é a própria essência de Deus. Em João 14:9, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. A sua glória é ser a visibilidade divina. Tá ok? Agora temos uma outra colocação aí. A palavra glória, do grego doxa, remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o povo. Lá em Êxodo 40, 34, diz lá, e o 35, vamos ler o 34, desde o 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 40, 35, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então é a Shekinah de Deus, tá certo? Vamos partir aí para o segundo parágrafo. Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se tornou plena. João 2:11, Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora entrando para, vamos encerrar aqui a leitura, melhor dizendo, do segundo parágrafo. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória, cheio, pleno, tá certo? Então manifestava aí de forma plena a glória de Deus. Último parágrafo, diferente da lei dada por Moisés, em João 1,17, não é? Que diz lá, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. Resumindo esse último parágrafo aqui, irmãos, ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade, João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, numa provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Então, resumindo esse último parágrafo, João 1,17 contrasta a antiga aliança e a nova aliança, mostrando que a lei dada por Moisés revela o pecado e exigia obediência, enquanto que Jesus trouxe a graça e a verdade, oferecendo salvação gratuita. A lei aponta o padrão, mas Jesus cumpriu e substituiu o sistema legalista por um relacionamento baseado no amor. Não por acaso, segundo o Novo Testamento, todo o Antigo foi resumido em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Veja bem que o foco, não é o amor. E temos aí também, queridos irmãos, Tito 2:11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, tá bom? Deus não faz a acepção de pessoas. O outro tópico 3, o subponto 3, o revelador do Deus invisível. Lembrando que nós estamos comentando sobre Jesus. Então, Jesus é o revelador do Deus invisível. Não perca o foco aí, né? Nós estamos estudando sobre o nosso Mestre Jesus. Veja bem, no último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Está aí o texto, né? Para facilitar a compreensão desse texto aí, né, de João 1,18, Deus nunca, não está na lição, eu trouxe aqui, Deus nunca foi visto por alguém. Esta parte é direta e explica a natureza invisível de Deus Pai, claro. A Bíblia afirma que Deus é Espírito. Agora, o Filho refere-se a Jesus Cristo, tornando o conceito de divindade mais próximo e pessoal. Conhecer aqui, revelou, indica que Jesus é quem torna Deus compreensível e acessível aos seres humanos, mostrando quem é Deus. Ou seja, nós queremos conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus, né? Conforme foi pedido por um dos apóstolos. Nós temos que conhecer a sua palavra, conhecer Jesus. Conhecemos Jesus, nós conhecemos o nosso Deus. Agora,
tem aqui também uma colocação, seio do Pai, neste versículo de João 1:18, seio do Pai, essa expressão que denota a intimidade profunda, união e comunhão contínua entre Jesus e Deus. Resumindo, João ensina que como ninguém jamais viu a Deus, Jesus, o Filho, que tem uma relação íntima com o Pai, foi quem o revelou e tornou conhecido à humanidade. Tá certo? Então veja bem, aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33:20, 1 Timóteo 6:16. No entanto, o verbo Jesus se revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito ou monôgenes theos significa literalmente Deus único gerado. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Gerado, monógenes, único, Deus unigênito, tá? Traduzido frequentemente como unigênito, João 3,16 e 1,18 significa o único da sua espécie, o único ou incomparável, destacando a natureza singular de Jesus como Filho de Deus, possuindo a mesma essência e divindade, em vez de um nascimento no tempo. Refere-se à sua divindade eterna e relação única com o Pai. Está aí, o último parágrafo diz lá, refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, do grego homousios, do Pai em declaração. Reafirma a eternidade e plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Queridos, agora nós estaremos também resumindo este tópico 3 e, consequentemente, encerramos a aula de hoje, tá certo? Sinopse do tópico 3. O Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando graça e verdade. Para a glória de Deus, vamos para a conclusão desta pré-aula, a lição de número 6. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e à proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. Acabamos de falar sobre isso, né? E que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Portanto, encerramos neste momento a lição de número 6 para a glória de Deus. Lembrando que na próxima pré-aula, querendo Deus, o pastor Hércules estará conosco, gravando assim a lição de número 7 e vamos em diante, sempre na orientação sábia do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família e até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Compartilhe esta aula, comente, que será bem-vindo o seu comentário e o nome do Senhor sempre será glorificado. Deus abençoe a todos e até a próxima.